Questão 31. É de uma universidade lá na Paraíba. Ela foi realizada em 2017. Ela diz assim: o ferro, aí ele dá a fórmula do ferro e o seu número atômico. Vamos se atentar muito a esses dados que a questão vai nos fornecendo, certo? O ferro, número atômico 26, é um elemento que faz parte da constituição de algumas ligas metálicas encontradas nas edificações e no nosso cotidiano. Na natureza, pode ser encontrado em minérios, nas suas formas catiônicas, que é o cátion ferro 2+, e o cátion ferro 3+. Com relação às espécies destacadas, analise as afirmativas abaixo. 1. As espécies ferro 2+, e ferro 3+, apresentam diferentes quantidades de partículas positivas em seu núcleo. 2. A espécie ferro 2+, apresenta na sua configuração eletrônica do estado fundamental 2 elétrons na sua camada de valência. 3. O raio iônico do ferro 2+, é maior do que o raio iônico do ferro 3+. É ou são corretas as afirmativas. Na letra A, ele diz que a afirmativa 2 e 3 estão corretas. Na B, ele diz que apenas a 3 está correta. Na C, ele diz que a 1, 2 e 3 está correta. Na D, apenas a 1 correta. E na E, apenas a 1 e 3. Professor, qual é o primeiro passo que eu faço aqui? Lembra do dado que a gente circulou lá na questão? Esse aqui é o dado principal que você vai extrair da questão para fazer todo o desenvolvimento dela. Como assim, professor? Para vocês entenderem essas 3 afirmativas, vocês têm que fazer o quê? Primeiro, você tem que fazer a distribuição eletrônica do ferro. Vamos lá. Fazendo a distribuição eletrônica do ferro, vocês peguem aí o diagramazinho de Linus Pauling. Vamos fazer a distribuição eletrônica do ferro. Está aqui, ó. Número atômico do ferro 26. E está aqui a distribuição eletrônica do ferro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Os 26 elétrons do ferro estão aqui. Então vamos agora olhar as afirmativas. Na 1 ele diz as espécies ferro 2+ e ferro 3+ apresentam diferentes quantidades de partículas positivas em seu núcleo. Tá errado, né, pessoal? Por que, professor, tá errado? Tá errado porque quando aparece a carga de um cátion, quer dizer que ele perdeu elétrons. Lembra que a gente falou na aula passada? Se for um ânion, carga negativa, ele ganhou elétrons. Se for um cátion, carga positiva, quer dizer o quê? Que ele perdeu elétrons. Então, nesse cátion ferro 2+, quer dizer o quê? Que ele perdeu 2 elétrons. E no ferro 3+, ele perdeu 3 elétrons. A quantidade de prótons, que é a mesma coisa do número atômico, nunca vai se alterar em um átomo. Por quê? Porque o átomo ele não pode perder ou ganhar prótons. Ele perde ou ganha elétrons. Beleza? Então, A1, afirmativa A1, errada. 2. Ele diz assim: a espécie ferro 2+ apresenta na sua configuração eletrônica do estado fundamental 2 elétrons na sua camada de valência. Verifique aqui a distribuição eletrônica do ferro no estado fundamental. Qual é a camada de valência? A camada de valência vai ser 4s2, porque a camada 4 é a camada mais externa ou mais distante do núcleo que possui elétrons. Possui quantos elétrons? 2. Ah, professor, está correto então. Não, está errado. Por quê? Porque essa distribuição eletrônica é do ferro no estado fundamental. Mas aqui ele diz que a espécie ferro 2+, ou seja, lembra a distribuição eletrônica de cátions. O que é que você vai fazer? A distribuição eletrônica de cátions, você pega o elemento no estado fundamental e retira a quantidade de elétrons que ele perdeu da camada de valência. Então a distribuição eletrônica do ferro 2+, ele vai tirar 2 elétrons, que é qual? Os 2 elétrons que está na camada 4. Então a distribuição eletrônica do ferro 2+ vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, porque perdeu os 2 elétrons, e 3d6.
Ou seja, a camada 4 não vai ter elétrons, então a camada mais externa, a camada de valência, vai ser a camada 3, que por sua vez vai possuir mais de 2 elétrons. Então, essa 2 também está errada. 3 diz assim: o raio iônico do ferro 2+, é maior do que o raio iônico do ferro 3+. Professor, como é que eu vou saber se o raio iônico é maior ou menor? Uma dica, certo? Sempre que vier comparando íons ou mesmo elementos no estado fundamental, que é neutro, com o íon, o que é que vocês têm que verificar? Aquele determinado elemento, seja ânion, cátion ou elemento neutro, que possui a maior quantidade de elétrons, consequentemente ele vai possuir um maior raio iônico. Tá bom? No caso aqui se você for verificar, o ferro no estado fundamental ele tem 26 prótons, então ele vai ter 26 elétrons. Só que o ferro 2+, ele vai ter quantos elétrons? Tinha 26, perdeu 2, 24. O ferro 3+, tinha 26, perdeu 3, tem 23. Então o ferro 2+ tem mais elétrons, então ele vai ter um maior raio iônico, tá bom? Então a 3 está correta. Então a alternativa que a gente marca é a letra B.